Estava refletindo acerca de tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração hoje à tarde, e o Senhor me levou dentro de uma jornada aí, dentro do tempo, e me levou a uma reflexão sobre a construção das famílias ao longo do tempo. E quando nós olhamos ali para o princípio da humanidade, nós vemos famílias grandes surgindo, né? Um casal tinha muitos filhos. Segundo aí algumas histórias aí que são passadas dentro do judaísmo, diz que Adão e Eva tiveram 40 filhos. E ao longo da história vai se mantendo as famílias de uma forma grande. Normalmente um casal sempre tinha muitos filhos. Quando isso não acontecia, era porque a mulher não podia gerar muitos filhos, né? Nós vemos alguns relatos bíblicos acerca disso. E dentro da atualidade também não é diferente. Quando nós olhamos para os nossos pais, não muito tempo antes de nós, né? Nós vemos famílias grandes, né? Famílias com 10 filhos, 8 filhos. Já ouvi história aí recente de famílias que a mulher deu à luz a 21 filhos, né? Então são aí famílias grandes. Mas quando nós chegamos ao nosso período, ao nosso tempo, nós vemos que a questão da família vai diminuindo. Hoje nós olhamos para as famílias e as famílias não têm mais uma disposição para ter muitos filhos. As famílias não têm interesse de ter muitos filhos. E isso me preocupa, porque os muçulmanos estão aumentando em toda a Europa de uma forma alarmante. E um dos cardeais da igreja romana afirmou que em 10 anos eles seriam muçulmanos, devido ao grande número de filhos que os muçulmanos têm. E já os cristãos não gostam de ter muitos filhos, e isso tem diminuído o número de cristãos e aumentado o número de outras religiões. Nós vemos também outras regiões, como a própria China, que tem a maior população do mundo, e eles não são cristãos. Pelo contrário, a grande maioria é ateu ou budista, ou uma religião diferente do cristianismo. E Deus me levou a esse raciocínio. Eu comecei a pensar, e Ele começou a ministrar algo muito forte em meu coração. Ele começou a ministrar sobre a frutificação que Ele tanto anunciou e pediu aos homens que a impusessem. Porque quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vemos Deus liberando uma palavra sobre o homem, e essa palavra e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai. A palavra fecundo é a mesma palavra para frutificação, ou seja, deem muitos frutos. Então, frutificar é uma bênção de Deus. Deus olhou para o homem e abençoou o homem, disse: multipliquem, frutifiquem. Então ter frutos é uma bênção de Deus. E quando nós não temos frutos, nós estamos de uma certa forma indo na contramão daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então nós precisamos entender essa realidade e começarmos a meditar nisso. Diga assim: frutos são bênção na vida humana. Vocês estão me entendendo? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Quero ser rápido nas colocações, porque tem uma revelação de Deus poderosa para nós. Diz assim: no dia seguinte, quando estavam voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, não encontrou frutos, somente folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos.
e na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Olhe para mim, por favor. Nós vemos aqui uma história que mostra a questão de frutos. Jesus se aproxima de uma figueira com o interesse de comer figos, e não encontra figos. Ali ele libera uma palavra profética sobre aquela figueira e ela seca. No texto de Marcos conta a história um pouquinho diferente dessa do texto de Mateus, mas o fato é que em ambos os textos Jesus gera uma indignação e determina que aquela figueira seque porque ela não estava produzindo fruto no momento em que ele foi colher aquele fruto. Eu não quero entrar no assunto aqui quanto ao tempo de figos, porque no texto de Marcos fala que não era tempo de figos, mas eu não quero entrar nessa questão. Eu quero só mostrar uma revelação de Deus para você acerca disso. Diante do nosso Criador, nunca podemos estar sem frutos. Diga isso comigo: diante do Criador, nunca podemos estar sem frutos. Era isso que Jesus estava querendo mostrar também, além da mensagem da fé que ele usa na sequência aos seus discípulos no livro de Mateus, e nós vamos falar sobre a fé no final. Mas entenda, Jesus está mostrando, deixando claro: diante do Criador você tem que dar resultados, porque a bênção de Deus para as nossas vidas é: multiplique, seja frutífero, seja uma bênção, encham a terra. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai dar muitos frutos, você vai ser uma pessoa abençoada em todos os níveis, nenhuma maldição de infrutificação vai alcançar a sua vida, e eu quero ouvir um amém. Se você tem problema de esterilidade, eu profetizo que a partir de hoje toda maldição de esterilidade vai cair por terra em nome de Jesus. Agora preste atenção. Mateus capítulo 13, versículo 22, nós até falamos no último domingo sobre esse texto. É o texto da semeadura. E aqui nós vamos entrar exatamente na profundidade daquilo que Deus me mostrou. Mateus 3, 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos, ou seja, a semente que caiu no meio dos espinhos, é o que ouve a palavra, porém o cuidado do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e essa pessoa se torna infrutífera. O que eu acabei de falar para vocês? Que a frutificação é uma bênção de Deus. Esse texto do semeador, ele mostra e deixa claro que aquela semente que caiu no meio dos espinhos, ela sufocou, ela cresceu, ela se tornou uma árvore, como aquele pé de figos, mas só que ela não gerou frutos, porque ela foi sufocada. E Jesus nos afirma que o que nos torna infrutíferos, muitas vezes são os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas. Agora vamos olhar para a história. Quando nós olhamos no decorrer da história, nós percebemos que ao longo dos anos, o que vai acontecendo com a humanidade? A humanidade vai perdendo o temor de Deus. Quanto mais a humanidade perde o temor de Deus e mais se envolve com os prazeres do mundo, mais a humanidade perde o desejo de frutificação, mais as famílias começam a diminuir os seus frutos de um modo natural. Já vamos falar do modo espiritual. Então, o que tira da vida humana a frutificação da bênção que Deus estabelece é quando o homem se envolve com os cuidados do mundo e a fascinação. Entenda isso. Uma pessoa, ela se torna infrutífera quando ela não entende o poder da bênção da frutificação em sua vida, quando ela não consegue mergulhar dentro do entendimento. Escute, ser infrutífero não é uma bênção. Eu já vi casais que não querem ter filhos, e não é porque eles não podem ter, é porque eles simplesmente dizem: não queremos ter filho.
Isso é errado. Eu não vou dizer que condená-los, mas entenda, é uma bênção ter filhos. É necessário que você olhe para a frutificação e fale: eu quero ser frutífero, eu preciso ser frutífero. Ser frutífero é ser uma bênção, e eu quero ouvir um amém. Ter filhos é ser uma bênção. Agora escute, quando Jesus fala sobre essa semente que cai no meio dos espinhos e não produz fruto, ele usa dois termos aqui, que é cuidados e fascinação pelas riquezas. A palavra cuidados aqui, muitas vezes ela vem até nós de uma forma muito superficial, mas quando nós pegamos ela no original, em grego, nós entendemos o poder e a grandeza dessa colocação de Jesus Cristo. No original, essa palavra, ela quer dizer aquele que está cheio de ansiedade, aquele que está com o seu coração muito ansioso, cheio de preocupações. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus também diz para nós em Mateus 6, 25, por isso não andeis ansiosos pela vida. Então, quando Jesus fala sobre cuidados, ele está falando sobre aquilo que gera ansiedade no coração humano. A ansiedade torna o homem infrutífero. E sabe uma palavra que eu tenho visto muito hoje? É ansiedade. Até outro dia eu adverti a Elizabeth, porque ela chegou para mim e falou: papai, eu estou ansiosa. Eu falei: minha filha, você não sabe o que você está falando. Ansiedade é algo sério, é algo que prejudica o homem de uma forma gigantesca. E o que eu tenho visto no meio da sociedade, em redes sociais, as pessoas falando naturalmente: sou ansioso, ou tenho ansiedade. Escute, a ansiedade impede as pessoas de serem frutíferas. Sabe por que as pessoas não estão alcançando a felicidade? Porque elas não estão tendo frutos, resultados, e isso é causado exatamente pela ansiedade no homem. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos é que frutos trazem alegria. Como é bom você ser frutífero, você ter um filho, ou você ter resultados, abrir a sua empresa, ver a sua empresa crescendo, você vê a sua vida progredindo, sua família sendo feliz. Isso é fruto, gente. E as pessoas estão tão ansiosas que elas não conseguem gerar frutos. Jesus fala: os cuidados impedem as pessoas de serem frutíferas. Diga assim: toda ansiedade sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Amém? Eu declaro na sua vida que toda maldição de ansiedade vai embora agora, em nome de Jesus. Você vai ser frutífero, meu irmão. Você vai ser feliz. Você vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E Jesus continua dizendo sobre uma palavra também muito forte: fascinações das riquezas. Também é uma outra palavra, se nós não estudarmos ela no original grego, ela perde o grande significado dela. Porque quando Jesus fala sobre as fascinações pelas riquezas, muitas vezes as pessoas julgam ter riqueza o problema das coisas, buscar uma condição financeira o problema das coisas. Não é isso que Cristo está mostrando. Essa palavra no original, ela quer dizer algo mais profundo. Ela quer dizer aquele que é preenchido, aquele que quer ser preenchido. Você já viu um frasco vazio, quando você enche ele? O que ele está dizendo? Aquelas pessoas que querem preencher a sua vida, ou seja, colocar dentro de si a riqueza para preencher todo o vazio interior, essas pessoas não vão dar frutos, porque o foco delas está em preencher a sua vida com aquilo que é material, com aquilo que é uma riqueza dentro da concepção dela. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala o seguinte: enchei-vos
do Espírito. Nós precisamos nos encher, não é de riquezas. Podemos ter riquezas, mas não nos encher das riquezas, não encher a nossa vida. Por isso que Paulo, ele fala assim: muitos nessa busca se perderam na fé. Por quê? Estavam em busca de riqueza, se enchendo de riqueza, e não em busca da presença de Deus. Ei, meu irmão, você não se enche das coisas que são riquezas neste mundo, você se enche do Espírito Santo de Deus. Você pode adquirir bens, sim, mas os bens são só parte da sua vida. Mas você se enche, é da presença de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir um amém. É exatamente isso que Paulo fala aos Efésios, né? Agora presta atenção: quem sustenta o universo é Deus. A Bíblia nos afirma isso. Quem sustenta o universo, diga assim, é Deus. Agora escuta o que eu vou lhe falar. Mas quem sustenta a existência das espécies são os frutos, porque Deus estabeleceu essa verdade. O que faz uma espécie permanecer existente sobre a terra são os frutos que ela produz. Se uma espécie não produzir fruto, ela morre, ela acaba. Se uma família, ela não gera filhos, ela acaba, ela deixa de existir. Sabe por quê? Porque os frutos estabelecem a continuação da espécie. Os frutos vão trazer para você e para a sua família a continuação dos sonhos, dos projetos da sua família. Então entenda, Deus colocou o ser humano na terra para produzir frutos, porque Ele queria que o ser humano gerasse a abundância do reino de Deus aqui na terra. Se você não sabe disso, Deus colocou o homem na terra para refletir o reino de Deus aqui na terra. Só que o homem errou no início, por isso que Jesus foi enviado para dar continuidade ao projeto de Deus Pai, de gerar no reino, o reino de Deus aqui na terra. Então vão entrando daí dentro do entendimento. Jesus, Ele veio estabelecer o padrão da frutificação que Adão falhou, mas não a frutificação do homem, mas a frutificação do reino de Deus. E Jesus, quando Ele vem, Ele morre na cruz, ressuscita, e quando Ele vai embora, sabe o que Ele fala? Ele cita aquele texto lindo que eu tenho certeza que você conhece: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que Ele está falando para nós em outras palavras? Ide, frutificai. Ele só está dando continuidade às palavras que Deus já havia afirmado, só que agora estabelecendo o reino de Deus nesta terra. Diga assim: eu sou um frutificador do reino de Deus, nenhuma maldição será estabelecida na minha vida. E eu quero ouvir um amém, e se você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Jesus, Ele afirma em João capítulo 15, versículo 1 e 2, eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim dá muito fruto, e Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Diga assim: eu sou esse ramo frutífero que vou dar muitos frutos. Mais uma vez, diga assim: eu sou esse ramo frutífero que vai dar muitos frutos. Eu não sei se você está entendendo o poder de tudo isso que eu estou ministrando, mas eu estou mostrando para você a chave que quebra muitas maldições nas nossas vidas. Porque muitos dos problemas humanos estão exatamente porque o homem não gera frutos, porque o homem não entra dentro do ambiente da frutificação. Quando nós produzimos frutos, nós vivemos em uma condição de felicidade, porque nós estamos vivendo aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Preste atenção, em Provérbios capítulo 27, versículo 18, diz assim:
quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Só a primeira parte. O texto que nós lemos inicialmente fala de uma figueira. Jesus chegou diante da figueira e não tinha frutos. E o texto de Provérbios fala: aquele que cuida da figueira vai comer do seu fruto. Segundo o costume antigo, diz que a figueira era uma das árvores, era a única, se eu não me engano, a única árvore que produzia 2 vezes fruto no ano, segundo o costume antigo. Então aquele que cuida da sua figueira vai colher frutos em abundância. E eu quero fazer uma pergunta: você tem cuidado da figueira da sua vida? Porque você é uma figueira. Você é uma figueira, meu irmão. Você tem cuidado da sua vida para ela gerar frutos? Você tem construído uma vida de uma forma a brotar e deixar com que Deus pode você, para você ser frutífero, para você produzir muitos frutos? Olhe para a sua vida, comece a cuidar dela, porque importa que você seja frutífero, para que você possa ajudar muitos. Eu quero ouvir um amém. A fé, presta atenção, a fé ela vem pelo ouvir, como diz lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora escute, que essa é a parte mais importante dessa ministração. A fé vem pelo ouvir. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Mas a permanência da fé vem pelos frutos que você produz através dela. A fé vem pelo ouvir. Agora, o que faz a fé permanecer na sua vida são os frutos que você gera através dela. Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, não tiver frutos? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Está aí onde muitos se perdem. Você já viu aquelas pessoas que estavam junto com você na fé, na igreja, servindo com você, talvez até sabiam mais da Bíblia do que você, conheciam mais das Escrituras do que você, mas hoje você olha e ela está no mundo, está num lugar longe da igreja, não quer nem saber da igreja, talvez até se tornou um ateu. E você olha para a vida daquela pessoa e fala: poxa, ele tinha até mais fé do que eu. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa recebeu fé porque ela ouviu a palavra, mas ela não estava disposta a produzir frutos. Porque o que mantém a nossa fé fortalecida são os frutos que nós geramos através da nossa fé. Se nós não pegarmos a fé que nós adquirimos através do ouvir a palavra de Deus e colocarmos ela em ação, gerarmos frutos através da fé que Deus tem colocado dentro de nós, ela morre. Ela morre. Uma árvore, se ela não produz frutos, ela morre. E o que traz para ela a eternização são os frutos. Quando uma semente que foi gerada por ela cai no chão e ela frutifica, ela nasce, ela produz a sequência para a existência daquela espécie. O que você tem feito da sua fé, da sua videira? Como está a videira da sua vida? Ei, nós precisamos fazer com que a videira de nossas vidas seja frutífera. Precisamos abrir o nosso coração e desejar ser frutíferos. Você tem dado frutos? Pois o meu desafio para você hoje é: saia deste culto decidido a ser frutífero. Mas não é ser frutífero gerando filhos aí à torta e à direita, não, viu? Por favor, não entendo errado. Mas produza frutos, como a Bíblia nos diz,
frutos dignos de arrependimento. Frutos que vão mostrar que você faz parte da videira eterna que é o nosso Senhor Jesus. Frutos que vão mostrar que você são a imagem e semelhança de Deus. Frutos que vão expressar o desejo no seu coração de fazer o reino de Deus crescer sobre essa terra. Frutos que mostrem que você gosta de cumprir o ide de Jesus, ide fazer discípulos. Frutos que mostrem que você é a imagem e semelhança do seu Pai eterno que está nos céus. Meu irmão, você quer ver maldições caírem por terra? É quando você expressa os frutos eternos de Deus. Os males vão sair da sua vida, vão correr de você. E eu quero ouvir um amém. Fique de pé, por favor. Eu declaro sobre a sua vida que você é uma videira frutífera. Você vai produzir frutos. A sua família vai ser abençoada por sua causa. Sim, é isso mesmo. Pessoas vão vir de várias regiões para receber bênçãos através da sua vida, porque você vai ser tão abençoado que as pessoas vão querer saber o segredo da sua bênção. Eu tenho orado isso por vocês, e todas as vezes que eu fecho os meus olhos orando pela sua vida, eu vejo aqui em cima, porque este lugar representa a igreja Sara Nossa Terra de Santo Inês. Eu vejo subir aqui um grande caule de uma árvore muito grande. Eu vejo com os meus olhos da fé uma árvore imensa, gigantesca, e os ramos dessa árvore ultrapassam a cidade e alcançam várias regiões ao redor aqui. Todas as vezes que eu oro por vocês, eu vejo isso. Meu irmão, eu quero mostrar que você faz parte desse projeto de Deus. Você é um desses ramos que alcança as regiões aqui. Pessoas de todos os lugares vão vir aqui em busca do segredo dos seus frutos. E você vai falar para eles que os seus frutos são consequência da realidade eterna de Deus que flui através da sua vida. Feche seus olhos e deseje isso no seu coração agora. Comece a clamar: Senhor, eu quero que o Senhor quebre toda maldição dentro da minha vida, e que o Senhor me torne uma árvore frutífera, que o Senhor me dê muitos frutos. Deseje ardentemente do seu coração ser frutífero. Deseja ardentemente quebrar todos os cuidados que tem impedido você de ser frutífero. Se você tem buscado se preencher de coisas naturais, não, esquece isso. Isso impede você de ser frutífero. Busque o Espírito Santo de Deus, seja cheio de Deus, e isso vai trazer frutos. Frutos, talvez o sonho que tanto você quer, sonhos materiais que tanto você deseja, estão exatamente na realidade de você entrar na frutificação espiritual em Deus. Porque a palavra do Senhor nos afirma, Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são as coisas materiais. É isso mesmo. Quando nós entramos e mergulhamos naquilo que Deus tem para nós, nós nos tornamos frutíferos em todas as áreas. Escuta o que eu vou lhe falar, é muito sério isso que eu estou pregando hoje. O Senhor me fez olhar para a realidade de muitos em nossos dias, muitos que estão dentro de ambientes religiosos, estão ali, são árvores, mas só que não geram frutos. E às vezes estão até dizendo: não, eu sou salvo, porque eu sou a boa semente, eu nasci, eu cresci dentro da igreja, eu faço parte da igreja, eu sou árvore, mas só que não geram frutos. Estão sufocados, as preocupações muitas vezes estão lá fora, não preocupa com o reino de Deus,
não está nem aí se a igreja está crescendo ou não, não está preocupado em ganhar vidas para o reino de Deus, só quer saber de se alimentar e voltar para casa e usufruir dos bens materiais que tem. Ei, preste atenção, essa mensagem é para todos que pensam de uma forma errada. Deixe os espinhos de lado, deixe tudo aquilo que está sufocando a sua vida e se torne frutífero hoje. Decida, decida, seja como Ana: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Eu preciso de filhos, eu preciso de filhos, filhos espirituais. Eu preciso de frutos. Decida isso no seu coração hoje. Decida isso ardentemente. Você pode ser frutífero no seu trabalho, você pode ser frutífero na sua casa, você pode ser frutífero em todos os ambientes onde você estiver. Ei, você não precisa abandonar tudo que você está fazendo para ser frutífero. Você pode ser frutífero aonde você está, mas decida isso no seu coração. Decida isso no seu coração. Coloca a mão no seu coração e decida ser frutífero. Decida dar muitos frutos. Oh Espírito Santo, enche os corações, enche os corações, Pai, enche os corações, Pai. Senhor, habita em cada vida, Pai, e gera frutos, gera frutos.